Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje vamos tratar de um tema que vem dos nossos amigos que assistem o nosso canal. E a pergunta, que é na verdade uma dúvida, vem da Ana Lúcia Simões, que diz o seguinte: boa tarde. Temos aprendido muito com suas reflexões nos vídeos do YouTube. Grata por seu empenho em nos esclarecer. Deixo aqui uma pergunta que eu tentei me elucidar, porém não consegui chegar a uma conclusão. Você poderia me esclarecer sobre quem seria o espírito que ditou a mensagem O Egoísmo no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo? É o mesmo Emmanuel que conhecemos? Será? Então ela tem essa dúvida, que é a dúvida de muita gente. O Emmanuel que assina O Egoísmo no Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo Emmanuel que deu mensagens por Chico Xavier? Nós vamos aqui fazer uma reflexão para ver se a gente chega a algum lugar. Então vamos lá. Aparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo, cada um, portanto, empregue todos os esforços para combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno e a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pilatos o do egoísmo, pois quando primeiro o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. A esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por esta lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo sua missão. Cabem-vos, a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhes embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que cumpre que primeiramente os expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Em primeiro lugar, existem vários Emmanuels, né? Ou Emmanuel, certo? É Emmanuel. As pessoas costumam falar Emmanuel, né? Eu também costumo falar. Então, Emmanuel, tem Emmanuel Swedenborg, Emmanuel Kant, Emmanuel Bach, Emmanuel Joseph e vários outros Emmanuel, porque é um nome comum, assim como Jorge, como Pedro, etc. Então, como a gente pode fazer para tentar descobrir? A gente vai pelo estilo, pelo vocabulário e tentar ver o que a gente consegue. Então, eu tenho aqui na minha biblioteca virtual 125 livros que são do Emmanuel. Não só direto dele, mas que ele tem participações com mensagens, etc. Então eu costumo fazer estudos baseados nesses 125 livros dele.
E fazendo já uma pesquisa, eu percebi o seguinte, que a palavra egoísmo aparece 365 vezes em 84 livros dele. Então, de 125 em 84 livros, a palavra egoísmo aparece. Em 120 dos 125 livros que ele, vamos dizer assim, participou, né? E a gente tem aqui algumas frases em relação ao egoísmo que ele trouxe em alguns livros. Vamos lá. O egoísmo é o casulo de sombra. Então a gente vê aqui essa ideia de sempre falar de forma figurada, usando figuras de linguagens, né? O egoísmo, lamentável amigo destruidor. Então, uma coisa que nós percebemos nos codificadores é que eles tendem a sempre trazer de forma assertiva uma informação. O egoísmo é um vício, o egoísmo é um mal, e dificilmente a gente vê, também encontramos, mas não tão, vamos dizer assim, efusivamente, essas figuras de linguagem, né? Então o egoísmo, amigo destruidor, que teima em cristalizar-nos sombra da ignorância. Interessante, né? Aqui agora, então, primeiro foi no livro A Verdade Responde, depois Construção do Amor, agora no livro Novo Mundo, o egoísmo que se fantasia de vaidade e orgulho. Então é interessante, sempre usando linguagens, né, figuras, quando o medianeiro procura irrefletidamente antepor-se aos mentores espirituais que se valem dele. Agora na seara dos médiuns, o egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios. Então ele tem uma tendência a sempre usar figuras de linguagem, né? Figuras para poder falar sobre egoísmo. Aqui também na seara dos médiuns, entendendo-se que o orgulho e o egoísmo são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior. Aqui essa questão da qualidade negativa, né? Aqui ele já é um pouco mais direto nesse sentido, mas aí eles juntam orgulho e egoísmo. E aí, o que eu procurei fazer? A primeira coisa, eu peguei algumas palavras que estão nessa mensagem, o egoísmo do Evangelho segundo o Espiritismo, tirei algumas palavras e tentei o quê? Fazer uma pesquisa, uma busca nesses 121 livros para ver quantas vezes essas palavras aparecem. Então, das palavras que eu escolhi, vamos lá, que aparece na mensagem o egoísmo no Evangelho segundo o Espiritismo. A chaga da humanidade. Quantas vezes essa palavra aparece lá nos 125 livros psicografados por Chico Xavier? Nenhuma vez. A palavra obsta aparece uma vez. Verdadeiros crentes, 0 vezes. Monstro devorador, 1 vez. Filho do orgulho, 1 vez. Mundo terreno, 4 vezes. Santas estações, 0 vezes. Esta lepra, 0 vezes. Novos apóstolos da fé, 0 vezes. Novos apóstolos, 0 vezes. Apóstolo da fé, 0 vezes. Pedrouços, 1 vez. Expulsai da terra, 0 vezes. Escala dos mundos, envergar sua veste viril, expilais, orgulho e egoísmo, tudo aparece 0 vezes. Então, a gente, já que pegando um apanhado de 121 livros, as palavras que estão naquele livro, naquela mensagem, a gente vê que praticamente não tem, né? 0 vezes, 1 vez, uma palavra que é um tanto quanto mais comum, né? Que é mundo terreno, né? Falando entre o mundo espiritual e o mundo material, a palavra mundo terreno deveria aparecer, mas aparece só 4 vezes. E aí, o que eu fiz?
para não ficar ultra tendencioso, eu peguei dessas 21 livros, eu também peguei aleatoriamente uma mensagem de um livro dele, psicografado por Chico Xavier, e fiz a mesma coisa. Fui buscando aquelas palavras que ali estavam dentro das 125 livros para ver se há, porque às vezes pode ser um estilo do espírito não usar palavras e não repetir em outras mensagens. Então vamos ver se ele repete essas palavras que ele psicografou pelo Chico Xavier nos outros livros. Mensagem na Terra e no Além. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, livro A Religião dos Espíritos. Interessado em desfrutar vantagens transitórias no imediatismo das existências terrestres, quase sempre o homem aspira à galhardia de apresentação e a porte distinto, elegância e domínio no quadro social que se expressa. Entretanto, conduzido à esfera superior pela influência renovadora da morte, identifica as próprias deficiências na tela dos compromissos inconfessáveis, a que se junge e implora da providência divina determinados favores na reencarnação, que envolve de perto o suspirado aprimoramento para a vida maior. É assim que cientistas famosos emergirem da crueldade rogam esclarecimento na idiotia. Políticos hábeis que abundam das coletividades a que deviam proteção e defesa suplicam inibições cerebrais que os recolham a precioso ostracismo. Administradores dos bens públicos que não hesitam em esvaziar cofre do povo a favor da economia particular solicitam raciocínio obtuso que lhes entrave a sagacidade para o furto aparentemente legal. Criminosos que brandiram armas contra os seus semelhantes requisitam braços mutilados, assinando aflitivas sentenças contra si mesmo. Suicida que menosprezaram as concessões do Senhor, atendendo a deploráveis caprichos, recorrem a organismos quebrados ou violentados no berço para repararem as faltas cometidas contra si mesmo. Tribunos da desordem pedem os embaraços da gaguez. Artistas que se aviltaram arrastando emoções alheias às monstruosidades da sombra invocam a internação na cegueira física. Caluniadores eminentes que não vacilam no insulto ao próximo requerem o martírio silencioso dos surdo-mudos. Desportistas eméritos e bailarinos em deprol que envelheceram os dons recebidos da natureza exortam nervos doentes e glândulas deficitárias que segregam à distância de novas quedas morais. Traidores que expulsaram os corações respeitáveis no pelourinho da injúria demandam a própria detenção no catre dos paralíticos. Mulheres que desertaram da excelsa missão feminina a se prostituírem na preguiça e na delinquência, solicitam moléstias ocultas que lhes impeçam a expansão do sentimento enfermiço, expoentes da beleza e da graça que corromperam a perfeição corpórea, convertendo em motivo para transgressões lamentáveis, requestam longos estágios em quadros perfingosos
que lhes desfiguram a forma, de modo a expiarem as chagas para apresenta. Então vamos lá. A palavra, a mensagem é na terra e no além, tá? Essa mensagem, eu peguei essa mensagem e aí fui pegando algumas palavras, olha lá. Vantagens transitórias, aparece 4 vezes em 3 livros. Existência terrestre, aparece 63 vezes em 36 livros. A palavra galhardia aparece 4 vezes em 4 livros. A palavra esfera superior, que está nessa mensagem, aparece 51 vezes em 24 livros. A palavra influência renovadora aparece 3 em 3 livros. Compromissos inconfessáveis aparece 3 de 3 livros. A palavra vida maior aparece 143 vezes em 70 livros. Raciocínio obtuso aparece 2 vezes em 2 livros. Martírio silencioso aparece 5 vezes em 5 livros. Quedas morais aparece 7 vezes em 5 livros. Corações respeitáveis 2 em 2. Perfeição corpórea 3 em 3. Junge 7 em 7. Ostracismo 7 vezes em 3 livros. Coletividades 83 vezes em 24 livros. Faltas cometidas 10 vezes em outros 8 livros. Então a gente consegue ver que, pegando uma mensagem que esse espírito, Emmanuel, mandou pelo Chico Xavier, fazendo um apanhado em todas as outras 125 obras, a gente vê que aparecem inúmeras vezes, repetidamente, em vários livros. Então aí já é um indício claro de que aquele espírito não parece ser esse. Mas vamos seguir agora vendo o estilo do espírito, né? Então, essas palavras aqui tá, né? A mensagem, o egoísmo, aí tá lá, chaga da humanidade, verdadeiro crente, as palavras que eu separei e fiz a pesquisa. Agora, olha outra coisa interessante aqui nessa mensagem. Ele sempre usa essas figuras, olha essa mensagem aqui, na terra e no além. Interessado em desfrutar vantagens transitórias, imediatismo da existência, galardia de apresentação, tela dos compromissos, encarceramento na idiotia, tribunos da desordem, embaraços da gaguez, monstruosidades da sombra, martírio silencioso dos surdo-mudos, eméritos e bailarinos, glândulas deficitárias, pelourinho da injúria, catre dos paralíticos, expoentes da beleza e da graça, ulceração da treva. Então sempre usando essas figuras, né? É o estilo em que ele escreve. E na mensagem trazida lá do Evangelho segundo o Espiritismo, não tem praticamente essa forma de usar, né? Essas figuras, elas não aparecem. Elas são mais diretas. É interessante isso, é que a gente também consegue ver. E, assim, para mim, a única evidência que eu vejo que tem a ver um pouquinho com o Emmanuel do Chico Xavier é que o Emmanuel do Chico Xavier, ele tem uma característica muito interessante. Primeira, como ele, nas últimas encarnações, ele veio como sacerdote católico e também foi um jesuíta, a tradição para ele é importante. Então, tudo que está na tradição, nos seus livros serão confirmados. Todas as ações de Jesus tratadas no Evangelho, ele sempre trata como se fossem acontecimentos reais. Allan Kardec trata como se a maioria como figura, como parábolas, como conto, como multiplicação dos pães, como caminhar sobre as águas e outras coisas. O Emmanuel sempre trata como sendo um fato real. Um exemplo, que quem quiser depois pode ver meu estudo sobre Pilatos, historiografia e espiritismo, que nós chegamos à conclusão que o Pilatos não lavou a mão.
Mas aqui o Espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele usa essa expressão, Pôncio Pilatos, né? Lava as mãos. Claro que aqui, nesse sentido, também podemos usar no sentido figurado. Pilatos lavou a mão no sentido de que ele abandonou, trazendo a ideia de que aqueles que se abstêm de se expor estão agindo como a ideia que se tem de Pilatos. Mas se o Emmanuel, ele tenderia a também falar que Pilatos lavou as mãos. Então é a única evidência que eu posso dizer assim que tende para que possa ser o Emmanuel. Agora, em estilo, a forma de gravar, né, o vocabulário, a forma de tratar os assuntos não tem nenhuma relação. Então, no meu entender, são figuras diferentes. Então, por que alguns insistem que seja igual? Porque também é uma outra questão política, que é o discurso de autoridade. Se Emmanuel é um codificador, então o que ele fala tem autoridade. Se ele não é um codificador, a doutrina espírita tem ascendência. Apesar do próprio Emmanuel ter dito, segundo a tradição do movimento espírita, ter dito que ele disse para Chico Xavier: se um dia eu me afastar de Kardec, fique com Kardec e me deixe. Então, Kardec e os espíritos dizem que não houve multiplicação de pães, que não houve caminhar sobre as águas, nem tempestade acalmada. Todas essas ideias são nada, até mesmo algumas curas. O próprio Livro dos Espíritos já trata isso, que às vezes o que chamavam de demônio eram doenças simples que eram curadas e ali as pessoas tratavam como demônio. Então, mas se você for pegar no livro do Emmanuel, todos os acontecimentos são tratados como se fossem fatos reais e verídicos. Isso porque ele é um escritor que visa ratificar a tradição. Então, nesse ponto, esse trecho aqui tende, mas em termos de estilo, em termos de vocabulário, não tem. Na minha opinião, não é. Muito obrigado.